Oi, gente. Estamos aqui para conversar um pouco sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março passado. E eu gostaria de dizer inicialmente que houve uma época em que a igreja fazia o calendário do mundo. Nessa época, as datas que a igreja acentuava no calendário enfatizavam a santidade, a humildade e a dedicação a Deus daquelas pessoas que procuraram servi-lo aqui nesse mundo. Essas datas enfatizavam a santidade e a relação que a humanidade precisa ter com o nosso Deus. Mas há cerca de 230 anos atrás, uma revolução sangrenta lá na França decapitou a família real e estabeleceu a separação entre a igreja e o Estado. Ali estava a fundação do chamado Estado laico, ou Estado conduzido, dirigido e governado pelos leigos, e não mais com o auxílio da igreja, não mais com a orientação da igreja. E a partir daí, o Estado laico passou a fazer o calendário. E é nesse contexto que surge o Dia Internacional da Mulher, bem mais adiante. Foi uma revolução sangrenta que decapitou a família real francesa e tirou da igreja a oportunidade de fazer o calendário, que fez com que, mais adiante, novas revoluções sangrentas fossem comemoradas. E uma delas foi a Revolução Bolchevique, lá na Rússia antiga, uma revolução que, inclusive, assassinou toda a família do czar russo, uma revolução que fez com que, por exemplo, uma das princesas da família real, que a igreja venera como Santa Elizabeth, ela fosse enterrada viva pelos comunistas. Os bolcheviques fizeram a revolução a partir da ideologia comunista e enterraram viva a princesa Elizabeth, que morreu melodiando um hino à Santíssima Virgem Mãe de Deus. Um dia como esse, em que a igreja comemora Santa Elizabeth, por exemplo, bem poderia ser colocado como o Dia Internacional da Mulher, vocês não acham? O Dia Internacional da Mulher poderia também ser uma data em que a igreja comemora a Virgem Maria, a mãe do próprio Deus, que se fez homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é bem essa a data que se comemora quando no dia 8 de março se está celebrando o Dia Internacional da Mulher. Quando a ONU estabeleceu o dia 8 de março, ela fez, como Dia Internacional da Mulher, ela fez consciente de que no dia 8 de março houve um protesto das mulheres soviéticas, que inclusive ocasionaram a Revolução Bolchevique. Mulheres que protestaram e naquele protesto do dia 8 de março terminaram ocasionando a revolução sangrenta que assassinou a família do czar Nicolas II, que hoje também é venerado como santo da nossa igreja.
É bem verdade que alguns associam o dia 8 a um protesto de mulheres trabalhadoras lá em Nova York, em 1857, protesto em que essas mulheres terminaram sendo queimadas porque estavam denunciando as péssimas condições de trabalho. Não sei se você sabe, mas há confusão em torno dessas datas. Houve, de fato, na história de Nova York, um incêndio como esse, mas não foram mulheres que morreram, nem foram mulheres que estavam protestando por causa de suas péssimas condições de trabalho. As datas foram burladas até que as pessoas identificassem essa suposta causa com aquilo que o segundo Congresso Internacional de Mulheres Socialistas procurava estabelecer na pessoa de Clara Zetkin, uma militante comunista, que em 1910 propôs que esse fosse estabelecido como Dia Internacional da Mulher. E esse Dia Internacional da Mulher, do dia 8 de março, que objetivava, na verdade, trazer à memória o protesto das antigas mulheres soviéticas que ocasionou a Revolução Comunista, a Revolução Bolchevique, esse 8 de março, esse Dia Internacional da Mulher, era, na verdade, uma ocasião celebrada em todos os países que compunham a antiga União Soviética. Ou seja, todos os países que estavam sob o comunismo. E muito mais tarde, depois da queda do Muro de Berlim, o comunismo é desmascarado e cai enquanto política naquela região do Oriente. A grande verdade é que ele vai se tornando uma ideologia comprada e engolida pelo Ocidente, e pessoas afetadas por essa teologia, por essa ideologia, ali na ONU, terminaram por estabelecer esse dia como Dia Internacional da Mulher. A Igreja tem, porém, datas muito maiores e melhores, que exaltam a santidade, a humildade das mulheres, exaltam, por exemplo, o feminino salvo e santificado pela graça de Deus na Virgem Maria e em todas as santas da Igreja. A adoração ao seu Filho Divino é o grande objetivo dessas datas em que as mulheres são celebradas inúmeras vezes em muitas ocasiões no calendário da Igreja. Assim, o culto de Hiperdulia a Theotokos, ou a Mãe de Deus, serviu ao longo da história da Igreja, da história do mundo, como um resgate do feminino. Como um resgate do feminino entre as nações que assumem o culto de latria, de adoração ao seu Filho Divino. Assim, meus queridos, a exaltação e a veneração do feminino no seio da Igreja não centralizam a mulher, mas aquele que dela é nascido. Cristo. Cristo é o centro de cada uma das datas em que as mulheres são exaltadas, são veneradas na Igreja pela santidade que adquiriram na comunhão com Cristo, que as ama e as santifica. A nossa grande mensagem, o nosso grande desejo com esse pequeno vídeo é que um dia, quem sabe, o Dia Internacional da Mulher seja não a evocação de episódios confusos, de datas misturadas, e muito menos continue sendo a memória de iniciativas comunistas
frutos de revoluções sangrentas que decapitaram reis, rainhas, princesas e até santos e santas da igreja. O nosso desejo é que o Dia Internacional da Mulher um dia seja convertido em um dia em que as mulheres saiam do centro, para que Cristo ocupe o centro de seus corações, para que Cristo seja o centro, assim, do coração de todos os homens. Esse é o verdadeiro Dia Internacional das Mulheres, que deveríamos estar celebrando não apenas em 8 de março, mas em todos os dias da humanidade. O dia em que, através de mulheres, Cristo se tornou o centro da vida de todos os homens. Quantos minutos?